Tô chegando aqui na cozinha, quero falar com a Vivian Balsas. Tudo bem? Tudo bom? Nutricionista, tudo jóia. Ótimo. Deixa eu lavar minha mão aqui, porque eu tava lá mexendo com o querido Eros, né? E aí agora a gente vai falar sobre alimentação. Porque a gente sabe que quando o assunto é reposição do cálcio, principalmente, para deixar os ossos sempre saudáveis, a alimentação está diretamente relacionada, né? É verdade. Porque o nosso corpo, durante a infância, durante a adolescência, ele precisa de uma necessidade de cálcio para crescer, para se desenvolver. Só que a partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma perda de cálcio, Isso né? é normal, isso é normal. Isso já é do organismo. Já é do organismo. Mas por isso é importante a gente saber quais são os alimentos, né? É importante a gente ter um reforço na alimentação. Certo. E quais são os alimentos, então, que a gente encontra disponível em grande escala, nos mercados, enfim, que são ricos em cálcio e que a gente pode começar a incluir na alimentação hoje? Bom, principal deles, leite E derivados. e derivados. Tá. Leite, iogurte, os queijos. O queijo gorgonzola tem uma quantidade boa de cálcio. É. O parmesão também tem uma quantidade boa de cálcio. Esses são os principais, tá? Leite e seus derivados, para fazer parte da alimentação no dia a dia. Tá. Mas aí a gente tem outros também. A gente tem os feijões, um exemplo aqui, o feijão preto, as nozes, a amêndoa, a quinua. A quinua também é bem rica em A quinua cálcio? também é um alimento bem rico em cálcio. O gergelim também, eu já ouvi falar que é muito também é muito bom. O orégano, os temperos naturais. A grande maioria aí, todos os alimentos, na verdade, têm a sua quantidade. Tá. Mas esses são os que têm uma quantidade maior. Aí nós temos ali o brócolis, a couve, beterraba, as folhas verdes escuras. Isso, elas têm uma quantidade bem grande de cálcio. Agora, o interessante quando a gente faz o consumo de algum alimento que é rico em cálcio, a gente tem que tomar cuidado com alguma substância que pode atrapalhar a absorção de cálcio pelo organismo? No caso, ferro. Os alimentos que são ricos em ferro, vamos dar um exemplo aí, a carne, por exemplo, a carne vermelha, o ferro às vezes pode atrapalhar essa absorção do cálcio. Mas isso a gente sabendo dosar durante o dia os alimentos ricos em ferro, os alimentos ricos em cálcio, a gente consegue equilibrar a absorção no corpo. Então, se a gente come, por exemplo, no mesmo prato uma carne e um brócolis ali refogadinho no alho, ai, que delícia, Você vai ter, eu vou ter um problema ali com a absorção desse você vai ter uma perda aí da absorção do cálcio. E eu vou ter também uma perda na absorção do ferro, porque o cálcio também atrapalha a absorção do ferro? Você vai ter uma perda, eles se atrapalham, eles se atrapalham. Eles se atrapalham, vamos dizer assim, mas você tem uma perda maior na absorção do cálcio. Do cálcio. Tá então, certo. por exemplo, você vai comer o exemplo que você deu, você vai comer a carne vermelha com o brócolis refogado. Você vai ter uma perda ali na absorção do cálcio? Vai, mas você pode depois repor isso, por exemplo, num lanche da tarde. Vai tomar um copo de leite mais tarde? Vai tomar um copo de leite mais tarde. Com queijo branco? Isso. Tá. Esse exemplo que você pode depois repor. Ou então um iogurte também em cima de uma salada de fruta, assim. Ai, gente, a gente fica aqui dando essas opções, vai batendo. Olha só, 11 horas da manhã, a gente já tá aqui falando de comida. Fome, não né? tem como. Ainda mais que eu tô sentindo o perfume dessa sardinha aqui. Hoje você vai passar pra gente 2 receitas, né? 2 receitas, isso. Que são ricas em cálcio. Que são ricas em cálcio. Um exemplo que pode fazer parte aí do lanche da tarde é a sardinha, o sanduíche de sardinha com a folha verde aqui, o agrião. Pode ser o agrião, a rúcula? Pode ser o agrião, pode ser a rúcula. É um lanche fácil, é uma receita fácil. Você pode colocar no lanche da tarde, ou você naquela correria do almoço, por exemplo. Né? Não tem tempo para parar para almoçar, pode fazer também. Aliás, quem fizer a opção aí pela sardinha vai se dar bem não só pelo cálcio, mas também pelo ômega 3, né? Que a sardinha é riquíssima, né? Naturalmente, já riquíssimo em ômega 3. Mas uma dúvida que eu já fizeram essa pergunta pra mim, é óbvio que eu não soube responder, então já vou repassá-la pra você. A sardinha, essa que você trouxe é aquela em conserva, em lata. Em lata. Ela tem as mesmas propriedades do que se a gente comprasse, por exemplo, a sardinha numa peixaria e preparasse em casa? A gente consegue manter uma quantidade boa de cálcio, uma quantidade boa de ômega 3, ou ela perde muito nesse processo do invase, de ficar um tempo conservada na lata? Você tem a perda. Você tem a perda normal por causa do processo na indústria, tá? Mas não é nada assim absurdo. Tá. Não vai fazer grandes diferenças. Ela continua sendo um ótimo alimento. Ela continua sendo um ótimo alimento, rico em cálcio e rico em ômega 3. Olha, já para você ir pegando o seu caderninho de receitas, a gente vai passar aqui então um sanduíche de sardinha com agrião, para você fazer uma receita simples, para você fazer hoje à tarde mesmo, como um lanchinho, e um patê de tofu, tá?
Tofu também riquíssimo em cálcio. Que delícia. Aí você vai misturar beterraba, enfim, outros ingredientes para deixar ele ainda mais gostoso e mais nutritivo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação aos alimentos ricos em cálcio, como fazer uso deles no dia a dia, pode enviar pra gente, tá? revistadacidade.tvgazeta.com.br. A Vivian volta daqui 2 minutinhos, eu só vou dar um recado e já volto. Tá bom. Pra gente mostrar a receita, tá bom? Obrigada, Vivian. Eu tava aqui combinando já com a Vivian, como é que ela vai fazer as receitinhas aqui pra mostrar pra gente, pra dar uma resumida, né? Porque você estava me dizendo que o patê de tofu leva um pouquinho mais de tempo para fazer. Isso, né? Demora um pouco mais para ficar pronto no liquidificador. A gente vai dar uma editada aqui no estúdio, como a gente costuma dizer nos termos de televisão, tá bom? Vamos anotar então? Vamos fazer primeiro o sanduichinho, que é mais rápido? Vamos. Então Sanduíche de sardinha com agrião. O que você precisa para fazer essa delícia? Deixa eu pegar os talheres aqui. Tá, fica à vontade. 2 fatias de pão de forma integral. Integral. De preferência, né? Isso. 2 fatias. De 1 a 2 sardinhas sem a espinha. Isso, já tira a espinha. Tá. E já vai distribuindo os pedacinhos. Só colocando sobre o pão. E aí você coloca agrião à vontade. Agrião à vontade. Se a pessoa quiser colocar algum tipo de molho, de repente uma maionese, você recomenda o quê? Um requeijão pode trazer mais cálcio para esse lanche ou não combina com sardinha? Pode ser aqueles queijinhos processados. Cream cheese. Cream cheese pode ser. Pode ser um pouquinho da maionese também, não tem problema nenhum. Tá. Pode fazer um molho de iogurte, né? Um molho de iogurte com limão. Limão com azeite. Isso, Ai, aí que fica delícia. muito bom, né? Nossa Senhora. Vai dando água na boca cada vez mais. Aí coloca agrião à vontade. Isso, arruma bonitinho. Quanto quiser. E pronto, olha lá. Aí, ó. Bonitinho. Ficou bonito, não ficou? Lindo. E aí, pra acompanhar, a pessoa pode até colocar esse patê também, por que não? Pode colocar também um pouco do patê de tofu, Ai, que não tem delícia. Aí vai ser um mega power rico em cálcio. Vai ficar muito bom. Pode passar pra cá pra começar a fazer, então, esse patê. Enquanto isso, eu passo os ingredientes pro pessoal que tá em casa. Pro patê de tofu, você vai precisar de meio bloco de tofu, como tá aqui, meio bloco. Aqui a gente vai dividir ele, tá? Pra ficar mais fácil de colocar. É o tofu sem o tempero, porque você encontra ele no supermercado também já temperado. Né? Tá. Isso, é o sem tempero. Uma beterraba pequena ralada. Uma cenoura ralada. Cheiro verde picado a gosto. 2 colheres de azeite. Molho de soja. E sal a gosto. Eu acho melhor colocar o sal no final. Ah, porque o molho de soja já é salgado. Isso, então aí a pessoa experimenta. Isso, é bem melhor, tá? Tá. A gente aqui. Podemos ligar? Pode ligar. Em casa, de repente, pode ser que você tenha essa dificuldade também em ficar, em misturar. Antes, colocar ele numa tigela antes, todos os ingredientes. Depois leva pro liquidificador, né? Isso, porque senão, ó, você vai ter que... Essa é a editada que eu fomentei que a gente ia dar aqui na receita. Cadê o que tá pronto? Tá aqui. Ah, já tá aqui. Ai, que cor bonita que ele fica. Fica bonito. Olha só, gente. Ele fica todo rosinha. Por causa da beterraba. É. Né? Mas ele fica saboroso. Aí você pode colocar no trouxe torradinhas? lanche. Trouxe. Que torradinhas são essas? Diferente? De arroz. Ai, que bacana. Mas isso você faz ou tem pronto assim pra comprar? Você tem pronto no supermercado pra comprar. Tem aí uma faquinha pra eu passar? Isso eu quero provar. Olha a consistência que ele fica, que gostoso. Ele fica bonito, fica numa consistência bem bacana. Gostei da bolachinha também. Gostosa. Diferente. Diferente. Bem crocante. O biscoitinho agora o patê é bem bom, hein? Fica gostoso, não fica? Você pode reunir os amigos, servir um alimento saudável, ele fica numa cor bonita. Muito bom. Né? Me diz só uma coisinha. Eu comentei que a partir dos 35 anos, você falou que é uma perda natural de cálcio que a gente tem, aí precisa começar a se preocupar mais em incluir mais alimentos ricos em cálcio no dia a dia. Isso. Essa perda vai aumentando gradativamente com o passar dos anos, principalmente para as mulheres. A gente precisa começar a se preocupar
com essa reposição de cálcio, com os alimentos mais ricos em cálcio, cada vez mais com o passar dos anos? Precisa. Essa falta de cálcio atinge bem mais as mulheres na meia-idade, que entram na meia-idade, né? Principalmente a menopausa, quando vem a menopausa, alteração hormonal, você tem uma perda bem grande de cálcio. Então, o que você pode fazer? Se você já tinha uma alimentação rica em cálcio, isso vai te ajudar. Agora, se você não tinha, você pode começar com essa alimentação, mas procurar a orientação de um médico também para ver se precisa fazer essa reposição via medicamento. Tá. Ou de outras formas que não seja a alimentação, Isso. né? Tá certo. Vou deixar o contato, então, da Vivian Balsas, que é nutricionista. O e-mail para você fazer contato, mandar sua dúvida, vbalsas com S, tá? Vbalsas com U também, não é com L não, vbalsas@yahoo.com.br. Obrigada, minha linda. Até uma próxima, Obrigada, viu? Foi muito legal te ver de novo.